Bem, senhoras e senhores, estamos aqui virtualmente para fazer o exame de qualificação da mestranda Larissa Peixoto Silva, que versa sobre o tema pluralidade nas relações de família. Eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de presidir os trabalhos na condição de professor orientador, e nós temos hoje a enorme satisfação de receber formalmente, virtualmente, mas sempre com a presença no coração, do nosso professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, o professor Leandro Cunha, que, para nossa honra, aceitou ser o avaliador interno da jovem mestranda. Pelas regras regimentais, nós temos aqui um espaço de 15 minutos para que Larissa faça uma breve exposição sobre o seu trabalho. É o exame de qualificação. O exame de qualificação pode ser feito só com projeto ou pode ser feito já com a dissertação toda pronta. É uma satisfação pública de contas do trabalho de orientação e da produção do mestrando ou da mestranda, para que possa ter o mínimo de condições de ir para a defesa pública. E Larissa já tem um trabalho bastante adiantado, né? E nós temos ainda prazo de sobra, mas queremos fazer essa defesa pública ainda neste semestre. Por isso, Larissa, a ordem que o seu orientador dá a você na condição de orientanda é: anote absolutamente tudo, apreenda ao máximo tudo que o nosso professor Leandro possa trazer de contribuição ao seu trabalho, né? E que possa, nesse sentido, incorporar para que passemos à defesa pública. Feitos esses registros aqui, nessa minha condição protocolar de presidente dos trabalhos, eu passo a palavra à jovem mestranda para que possa fazer a sua exposição, não é uma defesa, é uma exposição sobre a sua pesquisa, o andamento da pesquisa, tudo o que foi feito e o que falta, eventualmente, terminar, para que o professor Leandro possa fazer as suas sempre pertinentes e brilhantes considerações. Larissa, a palavra é sua. Não lhe desejo sorte, quem deseja sorte para quem não se preparou. Desejo sucesso e calma. A palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Leandro, boa tarde, professor Pamplona. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, na presença de vocês dois, para fazer o exame de qualificação. Bom, a ideia inicial do projeto de pesquisa com o qual eu fui aprovada no mestrado era abordar a pluralidade de família, especificamente com relação às famílias simultâneas pela conjugalidade, né? Isto é, aquelas famílias que são formadas onde existe, na verdade, uma simultaneidade de pessoas vivendo a conjugalidade, né? Em mais de um núcleo familiar. Mas, no decorrer das orientações, a gente foi amadurecendo essa ideia para poder, na verdade, definir exatamente o que a gente poderia pesquisar, de adequar com os objetivos também do mestrado, e a gente decidiu conjuntamente ampliar o objeto de pesquisa para abordar não apenas as famílias simultâneas, mas abordar a pluralidade nas famílias de um modo geral. Né? Então, o objeto de pesquisa ele foi ampliado para contemplar a pluralidade quanto o direito fundamental do pluralismo, como é que ele se manifesta no direito, especificamente nas relações de família. E, nesse sentido, no segundo capítulo, eu fiz uma visão geral da teoria de direitos fundamentais, né, partindo da ideia de que como é que surgiu essa noção de que o homem precisa ser protegido em alguma medida, né? De onde é que nasceu isso? Qual foi o caminho percorrido até a institucionalização desta ideia enquanto direito fundamental nas constituições? Então, eu passei por algumas teorias e movimentos, como a Revolução Francesa, como a doutrina liberal, né, que previa que defendia a abstenção do Estado com relação aos direitos, definição bem estrita dos direitos individuais, e uma maior abstenção do Estado para que o indivíduo pudesse viver a sua vida livremente, sem tanta intervenção, né? E, enfim, aí eu fiz uma classificação de direitos fundamentais para poder trazer mais um conteúdo doutrinário com relação aos direitos fundamentais, e até como é que isso também chegou na Constituição Federal, né? Que a Constituição Federal ela chegou no momento de redemocratização do Estado brasileiro, ela consagrou os direitos fundamentais em um
contexto de redemocratização, em um contexto de intensa participação política no processo constituinte, valorizando a pluralidade a partir da conciliação, né, de pressões políticas da época para que houvesse uma conciliação dos interesses na época. E aí, no terceiro capítulo, eu abordei o pluralismo, né, tentando compreender como é que esse pluralismo ele se expressa na sociedade por meio do direito, né? E aí eu fiz uma distinção inicial sobre a diferença entre pluralismo e pluralidade para evitar qualquer tipo de confusão com relação ao sufixo ismo, né? Enfim, eu coloquei isso para poder afastar qualquer tipo de discussão neste sentido. Tratei um pouco sobre o pluralismo dentro de um conceito social, histórico, como é que alguns filósofos, alguns historiadores tratam o pluralismo. Bom, e aí eu fiz algum diálogo também com a doutrina liberal, né? Como essa ideia de homogeneização das demandas e dos direitos, ela desconsidera as particularidades do indivíduo. E essa situação, em um contexto de globalização, ela acaba não dando conta, né? Foi o que eu percebi na minha pesquisa. A homogeneização dos direitos, ela não dá conta da complexidade das demandas sociais, né? E com isso tem surgido uma categoria de sujeitos sociais que reivindicam seus direitos e reivindicam também uma participação política no direito, né? Na formação deste direito. E aí a democracia ela surge como um instrumento capaz de conciliar os interesses e permitir a coexistência social, né, a partir da ampliação da participação política dos indivíduos nesse processo. E aí o aumento da participação social, eu pude verificar também nesse segundo capítulo, propiciou, né, que pautas emancipatórias ligadas aos direitos das minorias, elas fossem levadas à discussão, né, em espaços de poder, sejam questões com relação ao gênero, com relação à raça, com relação à idade, né? E o que isso implica não apenas, essa participação política, ela implica não apenas a representatividade em si das pessoas naquele espaço de poder, mas também uma nova interpretação com relação às políticas públicas, com relação à aplicação dessas políticas, de modo a atender de forma mais fiel às demandas dos grupos minoritários. E neste contexto, aí eu apresentei alguns avanços que a gente teve com relação à pluralidade no Estado brasileiro, com a instituição da lei das cotas, né, com as questões de gênero, o aumento da participação da mulher no espaço político. E a família, ela também sentiu, né, o reconhecimento jurídico da família, ele também sofreu um impacto dessa pluralidade trazida pela Constituição Federal a partir do reconhecimento de outras entidades familiares para além do casamento, né? A Constituição Federal, ela consagrou a pluralidade familiar, consagrou a família como um espaço a ser tutelado pelo Estado, e aí, desse ponto de partida, eu ingressei no quarto capítulo, que aborda as pluralidades nas relações de família. Eu começo falando sobre como a família ela é um espaço plural de desenvolvimento do humano, né? Do desenvolvimento da pessoa humana, como, na verdade, houve uma mudança de funcionalização da família. A família deixou de ser uma instituição em si para ser, na verdade, um instrumento de realização das pessoas. E que, por meio da liberdade, é possível estabelecer bases para a busca da felicidade individual e garantir, assim, a autonomia dos integrantes, de alguma maneira. E aí, neste quarto capítulo, eu trouxe 6 formas de manifestação da pluralidade familiar. A primeira foi a pluralidade com base na conjugalidade, em que eu trouxe o casamento e união estável como 2 formas de viver a conjugalidade. Pluralidade de sujeitos, onde eu trago as famílias poliafetivas e as famílias simultâneas, onde eu verifiquei que existe aí, nesse modelo de família, uma pluralidade de sujeitos, existe mais de um sujeito vivendo a conjugalidade nessas famílias. Pluralidade de laços parentais, onde eu trago 3 formas, né, de viver a parentalidade, seja na família monoparental, na família pluriparental e na família anaparental. A pluralidade de sexualidade, onde eu trago também uma conquista que foi a família homossexual, reconhecimento do casamento homoafetivo e a transexualidade, a questão da transexualidade. A pluralidade de espécie, onde eu trago o direito, falo um pouco sobre o direito animal, né, sobre como tem se
discutido novamente sobre essa questão do animal, não como um objeto a serviço do homem, mas como um ser ciente, né? Que é capaz de sentir, que é capaz de estabelecer um vínculo profundo com o homem, com o ser humano, a ponto de desenvolver um vínculo afetivo tão profundo, de modo a ter esse reconhecimento de uma família multiespécie, que é uma família que, embora no Brasil ainda não tenha uma legislação muito avançada nesse sentido, mas já existe um reconhecimento deste modelo de família em alguns países da Europa. E finalizei este 4º capítulo falando da pluralidade de interesses afetivos, em que eu trago 2 formas de família, uma em que existe a família unipessoal, que é onde o indivíduo, seja por vontade própria, ou seja por circunstâncias da vida, ele é levado a constituir a sua família, formada por apenas um membro, que é ele mesmo, né? Então, sobre a importância do reconhecimento deste tipo de família, como isso tem sido tratado também no direito brasileiro. E a família por afinidades, que seria aquela família formada por pessoas que não têm um vínculo parental entre si, não têm um vínculo conjugal entre si. Na verdade, elas têm ali uma afinidade de interesse e na desenvolvimento dessas atividades no cotidiano, elas acabam por gerar vínculos tão profundos que não se trata de um vínculo conjugal, como eu disse, não se trata de um vínculo parental, mas um vínculo bem similar, inclusive eu até acho que eu citei no 3º capítulo, falando um pouco das famílias sob a ótica da sociologia. São famílias onde, por exemplo, nas comunidades mais pobres existe um compartilhamento ali do cotidiano, um amadurecimento daquelas relações de tal forma que às vezes se assemelha mesmo a uma família, só que uma família sem essa configuração que a gente costuma ver, ou parental ou biológica. Bom, e é isso. Eu ainda não fiz a introdução deste trabalho, também não fiz as conclusões formalmente, e também não fiz as adequações à BNT, né, e as regras também da UFBA com relação a esse tipo de trabalho. Feitas as observações, eu já passo a palavra ao professor Leandro, tendo visto que foi um relatório da atividade desenvolvida, para que ele possa fazer as suas considerações sobre o relatório e sobre o texto já encaminhado. Muito obrigado, Rodolfo, pelo convite, Larissa, pelo convite. Eu peço desculpas pela dificuldade que eu tive aqui no mundo virtual. Estou até tentando aqui acessar o meu... através do computador aqui. O computador ligou aqui, vou ver se eu consigo colocar o link aqui direitinho para acompanhar aqui, né, pelo computador. Eu acho que vai ficar mais fácil, principalmente se eu achar as coisas aqui no celular, que eu não estou achando, mas até aí é natural, né? A gente vai ajustando. Então, Larissa, se eu me perder aqui um pouquinho, eu peço desculpas, tá? Estou tentando fazer as 2 coisas ao mesmo tempo aqui. Estou tentando achar o link da reunião para poder colocar aqui na tela. Mas vamos lá, vamos começar a nossa conversa aqui para facilitar a nossa vida. De início, Larissa, posso te dizer o seguinte: eu gosto muito do seu texto. Eu gosto da sua forma de escrever. O teu texto ele é um texto claro, é um texto bem escrito, e isso ajuda demais na leitura do texto e na compreensão do que você quer trazer para essa discussão que a gente está tendo, né, no seu trabalho. Acho muito interessante. Gosto do tema, tá? Particularmente gosto do tema do pluralismo nas relações de família. Mas, já iniciando aqui, para mim, dá para perceber que você foi mudando conforme o tempo, que esse não era o teu título original, pelo conteúdo do teu trabalho. Parece que as partes finais, onde você traz as outras modalidades que você acabou de declarar aqui, de trazer aqui, elas não estão tão bem desenvolvidas quanto a parte que você mesmo acabou de dizer era a parte principal do seu trabalho. Eu entendo essa ampliação, tá? Mas ela, de uma certa maneira, ela me preocupa exatamente pelo tamanho da amplitude que você dá para o seu trabalho. Eu sei que isso é uma escolha sua com o seu orientador, para que você pense aí, tá? Mas a hora que você amplia para pluralismo nas relações familiares como um todo, eu
me preocupo com o tamanho dos problemas que você pode ter que encarar para a solução dessa situação como um todo. Mas é um trabalho que você tranquilamente pode fazer, tem condições, não tenho a menor dúvida disso. Só, de início, penso que pode gerar uma amplitude muito grande no desenvolvimento das questões, dos entendimentos como um todo. Mas, de qualquer maneira, é uma escolha que você tem a fazer. Antes de mais nada, Larissa, não esquece que a minha função aqui é achar problema, tá? Não é achar solução, tá? Eu não sei se Rodolfo concorda com isso, mas, para mim, a banca de qualificação, ela é, em teoria, mais importante do que a banca de verdade. Porque aqui na qualificação, onde a gente ouve um monte de coisa, pensa num monte de coisa e tenta descobrir se existe uma solução para que chegue na banca de defesa do seu trabalho, né, a banca pública, com condições plenas de resolver tudo o que é preciso. Tá? Então, desde já, eu sei que você sabe disso, mas desde já, não fica brava comigo. Eu vou achar um monte de problema no seu trabalho, porque a minha função hoje é só encontrar problema. Tá bom? Rodolfo, vê se você consegue me aceitar aqui na sala. Acho que aceitou. Boa. Eu vou trocar aqui, então, de comunicação. Sim, ok. Aí. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Tá normal, gente? Tá? Então vamos lá. Então, Larissa, desculpa também por mais essa interrupção aqui, mas vamos lá. Primeira, eu li seu trabalho inteirinho, tá? Vai ter alguns comentários que eu vou fazer aqui que são tolos, mas como foram coisas que eu achei, para já ir te facilitando na hora de você ir arrumando, tá? Tô aqui com as minhas anotações, eu só não te mando porque eu fiz a mão mesmo, tá rabiscado aqui, tá? Mas se você tiver qualquer dúvida, você vai me avisando e depois eu te encaminho. Uma coisa que eu acho que é interessante você pensar é o seguinte: todo capítulo, item, subitem que você for desenvolver, até mesmo aqueles que são introdutórios, dê a eles pelo menos 3 parágrafos. Um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, ainda que seja introdutório. Por exemplo, você começa lá o 2, né, o capítulo 2, ele tem um parágrafozinho, e aí em seguida você já começa o 2.1. Tá? Eu entendi, obviamente, que é uma introdução simples daquilo que você vai trazer no 2.1. Mas, para mim, a leitura fica mais clara quando a gente tem essa ideia de começo, meio e fim. Isso aqui é só de estrutura, tá? Não muda a essência do seu trabalho em nada, mas para você pensar nessa construção, tá? Lá na página 5 e na página 6, você traz algumas considerações sobre o aspecto religioso. Eu, particularmente, acredito que a religião e a moral, na discussão do teu trabalho, são elementos nucleares. Tá? Você perpassa por eles, você trata um pouquinho deles nesse comecinho, depois lá na frente, quando você vai falar de união entre pessoas do mesmo sexo, você também fala um pouquinho, mas pensa, junto com o seu orientador, se não vale a pena você trazer essas questões relacionadas à religião e à moral num capítulo separado. E aí, eu já vou antecipar uma coisa que eu ia falar lá na frente, pelas anotações, né, pelo andar do seu trabalho, mas eu acho que aqui já cabe. Pensa se não é pertinente, logo no começo do seu trabalho, lá no capítulo 1 mesmo, né, logo depois da introdução, perdão, fazer um capítulo falando só sobre família. O teu trabalho, ele fala do conceito de família, lá no final, no 4 ponto alguma coisa, eu tenho anotado aqui, você traz alguns conceitos de família, algumas ideias, mas eu acho que o teu trabalho, ele, essencialmente, ele precisa definir qual é a ideia de família. E aí, como ela fica, de uma certa maneira, inserida, acho que no item 4.4, que você fala do pluralismo da família, talvez, estruturalmente, isso pode se perder. Então, pensa na hipótese de criar, logo no começo do seu trabalho,
um capítulo falando sobre a família. A conceituação de família, da onde ela vem, por onde ela passou, onde ela chegou, como ela é constituída e tudo mais. Seria um capítulo mais atrelado à ideia da sociologia ou da antropologia. Tá? Porque essa é uma outra coisa que eu acho que é interessante pensar. Como o teu trabalho é um trabalho de direito, você tem que, o tempo todo, trazer o viés jurídico para o teu texto. Em alguns momentos, lá no final do seu trabalho, eu encontro só informações conceituais de família, principalmente no último capítulo que você traz lá, da família unipessoal, por exemplo. Você traz o conceito, traz a ideia, mas qual é a relevância jurídica? Por exemplo, vai influenciar no direito a condição de família unipessoal? Eu, particularmente, acho que sim. Tem uma hipótesezinha que eu me lembro de plano. Mas você não traz isso dentro do teu trabalho, então parece que é uma consideração que você colocou ali para atender a ideia do pluralismo, mas não para atender ao critério jurídico. Por exemplo, tá? Já para antecipar, como a gente está aqui batendo papo, a discussão sobre uma família unipessoal, ela não é relevante para a consideração de bem de família, por exemplo? Então, talvez trazer isso para o corpo do seu trabalho possa dar esse peso jurídico que, em algum momento, eu senti falta lá no final. Tá? Então, depois conversa com o Rodolfo e vê essa ideia de trazer um capítulo no começo, fazendo uma compilação de tudo que você trouxe sobre família. Eu sei que é chato isso, tá? Mas não é você... principalmente você pegar o que você discorreu sobre o conceito de família, a ideia de família, lá no meio e no fim do trabalho, e colocar ele todo junto, para desenvolver a ideia do que é família, os conceitos de família, o desenvolvimento da família, tá? E uma coisa que talvez possa ser interessante, e aqui eu já vou fazer uma antecipação aqui da bibliografia, que eu vou te sugerir para você dar uma olhada. Tem um livro que é bem antigo, mas ele ajuda nessa construção. É um livro que chama A Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado, que é do Friedrich Engels. Esse você acha, eu acho que até deve estar em domínio público. Tá? E depois dá uma olhada que agora, não sei se você chegou a ver, a gente tem o acesso a toda a plataforma da RT e a plataforma do RAI Online, pelo PPGD. Tá? Então, muito provavelmente você pode achar essas coisas lá. Talvez tenha até lá no Velex. Tá? Mas dá uma olhada. A Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado. É uma visão do Engels sobre a família na Europa. Tá? E esse é um outro ponto que a gente vai precisar discutir daqui a alguns instantes, mas que pode te ajudar nessa construção lógica. Por que eu estou dizendo isso também? Já vou... Bom, você está acostumado, então eu vou organizando o raciocínio conforme eu vou falando. Eu acho que o seu trabalho ele pode ser muito inovador no sentido de não se preocupar exclusivamente com a perspectiva da família sob o viés europeu. Você fala um pouquinho disso num determinado momento do seu trabalho, da onde vem a construção da nossa família, da preocupação com Portugal. No livro da professora Luciana Brasileiro, tem uma parte lá no começo dele que ela faz um pouquinho dessa digressão. Pensa na hipótese de trazer essa discussão para uma outra perspectiva menos colonializada, por assim dizer. Pare para pensar no seguinte: será que boa parte das discussões que a gente tem aqui no seu pluralismo, elas não poderiam ser encaradas de uma outra forma se o nosso referencial não fosse a Europa e fosse, por exemplo, as populações nativas da América? Será que essa discussão ela não ganharia um caminho até mesmo mais, aspas, tá? Fácil para você desenvolver as suas ideias? Porque e eu entendo qual é o motivo, tá? Mas o seu trabalho ele é lastreado na visão europeia do que é família. Só que o nosso conceito de família, ele é um conceito de família que passa por uma perspectiva de populações originárias das Américas e por um recorte de uma cultura afrocentrada. Eu sei que isso pode gerar um trabalho a mais para você, mas eu acho que pode ser uma saída muito interessante para o seu trabalho. Pode ser uma saída interessante. De novo, a minha função... Reitero, você está acostumadíssima com isso. Eu vou pensando nas coisas, as ideias vão me surgindo, eu vou anotando e vou compartilhando. Tá? Eu acho que o seu trabalho pode ter um ganho incrível se você tiver essa saída.
Não nego que existe uma origem europeia, mas será que tem sentido a gente falar, por exemplo, de monogamia numa perspectiva ou numa visão das famílias oriundas da cultura originária brasileira? Será que não é mais um elemento de europeizado? Não sei nem se a palavra está exata, mas dá para entender. Que foi imposto para a gente continua propagando, repetindo. Pensa se isso não é uma saída. E aí, uma outra coisa para você agregar essa ideia como um todo é vincular a laicidade do Estado com as composições familiares. Será que depois da caracterização do Estado como Estado laico, a gente pode ter imposição de critérios ou de elementos de natureza judaico-cristã como um parâmetro social e jurídico? Antes, quando o Estado ainda não era laico, eu até entendo. Mas será que agora essa figura ainda vai prevalecer ou deve prevalecer? Tá? Pensa se isso tudo que eu estou te dizendo, na minha visão, acho que caberia nesse capítulo da família que eu estou te dizendo. Tá? Não sei como é que você sente a ideia, mas pensa nisso. Por exemplo, uma coisa que você suscita no meio do seu trabalho aqui. Hoje, eu tenho vedação para o casamento de menores de 16 anos, mas eu não tenho vedação para a união estável de menores de 16 anos. Será que eu não tenho legislação tentando bater numa tecla que eu até entendo qual é a razão, mas que não vai resolver o problema? Como é que eu vou conduzir essa ideia? Porque eu tenho a lei falando não pode casar, mas meninas e meninos com menos de 16 anos vivem em união estável. Isso veda o reconhecimento de direitos dessas pessoas? Num primeiro momento eu entendo que não pode, mas para você pensar. Outra coisa que eu acho que também você pode agregar a essa ideia, uma anotação simples. Lá na página 15, na nota 35, tem nessa nota 35, o nome do autor está errado. O sobrenome que tinha que vir em maiúscula não veio, tá? Essa é uma daquelas coisas idiotas que eu te falei que eu achei no meio do texto, para você já ir arrumando, porque como a gente lê, acaba passando e a gente nem percebe, né? Dá uma olhada também se não seria interessante pensar em elementos de direito internacional para discutir família e casamento. Principalmente se a gente considerar que agora, há poucas, acho que uma ou 2 semanas, saiu aquela recomendação do CNJ, a recomendação 123, dizendo que recomenda que os órgãos do Poder Judiciário observem os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. E a gente tem alguma coisa discutindo o tema casamento e uniões estáveis em direitos humanos, por exemplo, da Corte Interamericana. Tá? A opinião consultiva 17. Bom, depois você me pergunta que eu acho lá para você, tá? Mas eu acho que é 17. Mas a orientação consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando fala de pessoas trans e uniões de pessoas do mesmo sexo, ela fala do casamento. Talvez isso possa trazer alguma consideração interessante lá para você pensar. Tá? Na página 18 também tem lá um negócio escrito errado. O nome dos autores. 2 vezes na mesma página. É Dimitri e Martins. Você colocou Dimitri e Dimoulis. Você colocou o sobrenome, o nome e o sobrenome do mesmo cara junto ali. Mais uma daquelas besteiras que eu disse que eu acabei vendo lá. Uma coisa que eu acho que é muito importante você ponderar e trazer para o teu trabalho é o seguinte: a lei tem o poder de definir o que é família? Ou a lei tem o dever de definir os direitos a serem atribuídos a essa família? Talvez esse seja um outro recorte interessante para você trabalhar. Será que a lei define o que é família ou é a sociedade que define? E a lei tem só o dever, entre aspas, de conferir ou não direitos a essa ideia de família. Então, acho que quando a parte da família, lá como um todo, era mais ou menos isso que eu tinha. Eu não gostei do 311, aquele que você fala do ismo.
tá? Eu achei que ele não encaixou. Vou registrar que o Google deu uma mensagem assim que está caindo, talvez em 9 minutos. Se cair, eu abro o novo link, tá? Só para não tomar... Tá joia. Aí eu edito as coisas juntas. Tá ótimo. Vou agilizar aqui para a gente também. Mas eu não gostei, Larissa. Assim, eu entendi a tua ideia, mas eu acho que isso poderia ser um conjunto de 3, 4 parágrafos, no máximo, no corpo do trabalho. Porque eu não vejo as pessoas olhando a palavra pluralismo e confundindo com a ideia do homossexualismo, como você trouxe. Eu entendo a discussão do sufixo, mas eu não achei que fechou o pensamento como um todo, tá? Mas aqui também é um sentimento personalíssimo, obviamente. Tem uma parte no seu trabalho que eu gostei também bastante, mas eu acho que você precisa pensar que é lá no 3.4. O problema está na legislação não ser includente ou na falta de pluralidade de representatividade legislativa. Porque será que o simples fato de eu ter mais mulheres, mais homossexuais, mais pessoas com composições familiares não heterodoxas, por assim dizer, resolveria o problema? A gente tem uma série de parlamentares que pertencem, por exemplo, à comunidade LGBTQIA+, e que não estão nem aí para esse tipo de discussão. Tá? Pensa se é esse o problema. Ou se é parte do problema, ou é mais um dos elementos a serem considerados. Tá? Não sei se é a ideia. Tem uma coisa no seu trabalho que eu vejo em todos os trabalhos, eu não sei nem se o Rodolfo concorda com isso, mas que para mim é o que eu costumo chamar de armadilha da afetividade. A gente vem discutindo durante muito tempo a afetividade como elemento preponderante para a constituição das famílias. Mas pare para notar que muitas famílias existem sem qualquer afetividade quando baseadas no casamento. Ou porque casaram sem nenhuma afetividade, ou porque a afetividade deixou de existir durante o casamento. Mas ainda assim continuam sendo famílias. Então, eu sei que é uma maluquice minha, mas pensa nisso como um elemento a ser considerado. Será que essa valoração que a gente dá à afetividade para as outras modalidades de constituição familiar, que não o casamento, ela é efetiva no casamento em si? Porque se eu tiver um pedaço de papel dizendo que a pessoa é casada, eu não estou nem aí para a afetividade. Ela é família e pronto. Agora, para as outras constituições familiares, isso é preponderante? Pensem como compor essa ideia, por exemplo. Lá na página 60, tem um primas no lugar de prismas, no último parágrafo, tá? Esse eu também localizei. Uma outra pegadinha que é muito comum, você tem um capítulo que você chama de casamento homossexual. Eu tenho um problema gravíssimo com essa ideia. Porque o casamento não é homossexual. Porque o casamento ele não é heterossexual ou homossexual. Quando a gente chama o casamento de homossexual, a gente está pressupondo que aquelas pessoas do mesmo sexo tenham relações sexuais. A minha visão ela é oriunda da orientação sexual que não é usado para a figura do casamento entre pessoas de sexos distintos. Tá? É claro que a ideia da orientação sexual ela é do direcionamento da afetividade. Tá? Você até coloca isso lá no teu texto, mas pensa se é a forma mais adequada de chamar o casamento de casamento homossexual. Tá? Eu normalmente prefiro casamento entre pessoas do mesmo sexo / gênero do que casamento homossexual. Porque aí você não corre o risco de ter esse conflito com as outras ideias. Tá? Mas, de novo, são os meus modos de pensar. Talvez, e aí, chegando nesse ponto, talvez seja interessante você ponderar o seguinte: será que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma nova modalidade de casamento? Ou é só casamento? Porque, em verdade, são duas pessoas se casando. Será que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é só uma evolução do conceito de casamento? E aí você poderia colocar lá naquela origem do
do conceito de família que eu usei, ou desenvolver aqui dentro desse contexto, principalmente considerando a ideia do STF de que hoje o casamento pode ser feito entre pessoas do mesmo sexo. Pensa aí no seu sentir, conversa com o Rodolfo depois, se casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma nova modalidade de casamento, ou se é só o mesmo conceito de casamento que foi evoluindo. Que antes eu falava casamento entre homem e mulher, e hoje eu falo de casamento entre pessoas. Talvez essa seja uma outra ideia para se pensar. Talvez seja interessante também você trazer de uma forma um pouco mais aprofundada. Você coloca lá no último parágrafo que tem lá da página 72, aquela relação entre casamento e união estável. Talvez aprofundar um pouco a distinção, se é que ela existe para você, entre casamento e união estável, e quais são as diferenças e como isso atingiria a garantia de direitos. Porque eu acho que, e aqui vou fazer de conta que o Rodolfo não está aqui, tá? Acho que uma das minhas funções é pensar o que a banca pode te perguntar na hora H. Essa, por exemplo, é uma pergunta que fatalmente eu faria para você. Mas casamento e união estável são diferentes? Em quê? Por quê? E aí você tem alguns desdobramentos já de decisões judiciais que podem encaminhar para isso. Quando a gente fala, por exemplo, lá da decisão do STF falando que, para fins sucessórios, de ordem de vocação hereditária, não tem distinção. Então, talvez seja uma coisa para se pensar. Lá na 78, eu já estou chegando no final, tá, Larissa? Lá na 78, quando você fala que o CNJ veda a realização de mais do que uma certidão de união estável, toma cuidado que o CNJ impedir não significa que o judiciário tenha que impedir. E isso é uma preocupação que eu tenho muito, porque muitas das vezes a gente tem tratado decisões do CNJ como se fosse lei. E decisão do CNJ serve só, pelo menos em teoria, só para os cartórios. Tá? E aí, uma coisa que a gente tem que pensar também, será que os cartórios têm essa comunicabilidade tamanha de saber se eu registrar uma aqui em São Paulo, uma em Salvador ou uma em Manaus? Até onde eu sei, hoje, ela ainda não é tão forte, né, essa conectividade dos cartórios. Tá? Eu sei que a tendência é que ela venha a ser em breve, mas ainda não. Tá? O outro cuidado, a decisão do STF que, entre aspas, veda uniões paralelas, ela tratou exclusivamente do critério previdenciário. Olha a decisão com calma para ver se ela trata de impossibilidade de reconhecimento familiar ou coisa dessa natureza. Tá? Acho que isso também pode ser relevante para a construção do seu trabalho. E aí, esse ponto, eu acho que a gente vai cair, mas eu vou falando. Mas esse ponto, para mim, é um ponto interessante. Durante toda a leitura do seu trabalho, até eu chegar ao item 4.4, a minha sensação, lendo o seu trabalho, é que você está falando de conjugalidade. Ponto. A conjugalidade é o elemento do seu trabalho. Só que no 4.4, você dá aquele quebra e fala de parentesco. É óbvio que quando a gente fala de família, a gente tem que falar de parentesco. Mas pensa em como estruturar, até mesmo nessa divisão, e colocar as relações familiares divididas entre parentalidade e conjugalidade. Porque Bem, amigos, voltamos a gravar e voltamos a ter o privilégio de ouvir o professor Leandro. Obrigado, Rodolfo. Larissa, então, para a gente já ir aqui para o final, o que eu estava dizendo a minha sensação lendo o teu trabalho, até o item 4.4, é que você está o tempo todo falando da conjugalidade. E só no 4.4 parece que surge uma parentalidade ali no meio da conversa. Então, talvez trazer essa ideia de uma maneira um pouco mais clara e talvez fazer uma subdivisão dentro do corpo do trabalho de família com base no parentesco e família com base na conjugalidade. Não sei se essa seria uma solução viável dentro da estrutura. Lá na página 93,
não esquece de falar da figura do cisgênero. Você fala do trans, mas não fala do cisgênero. Então, eu tenho quase certeza que não está lá, tá? Pelo menos eu dei uma olhada ali e não localizei, tá? Da família homossexual eu já tinha falado, que eu tinha anotado aqui. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Tá, isso eu também já tinha falado. Acho que quando você for falar da questão do parentesco, aprofundar um pouco o item 452, que é aquele que você fala da transparentalidade. Parece que ele está menos desenvolvido que os outros, então dá uma sensação de que ele meio que está fraco dentro da estrutura como um todo. Lá na página 103, dá uma olhada, que parece que tem, pelo menos na versão que você me mandou, as fontes estão de tamanhos diferentes. Tá? E na nota 340 eu vi lá que está escrito animai, não animais, faltou um S para complementar. A relevância da família unipessoal eu já falei lá. Cuidado, lá na página 107, no item 472, no segundo parágrafo, você usa a palavra capacidade. Toma cuidado com essa palavra, principalmente depois das mudanças que a gente teve, porque pode trazer uma interpretação dúbia ali naquele contexto. Então, dá uma olhadinha com um pouquinho de atenção. E aí, o ponto final da minha discussão com você é, talvez isso fique mais claro com a introdução e com a conclusão, mas conta para mim qual é o porquê do teu trabalho. Ele é um trabalho meramente descritivo das hipóteses familiares. Para mim, em algum momento, parece que eu fico esperando que você vai me dizer qual é o problema, qual é a questão, o que você ainda tem a trazer para fechar a ideia como um todo. Por isso que eu estou dizendo, parece-me que isso pode vir a aparecer na conclusão de forma mais clara. Tá? Eu entendi que a tua preocupação é o pluralismo, eu entendi tudo isso, mas eu fiquei com uma sensação de agora falta o fechamento. Eu não sei se isso também passa pela sua cabeça. E para finalizar, mesmo, algumas sugestões a mais de bibliografia. Uma coisa que eu acho que pode te ajudar, tem um texto que eu publiquei num livro que a professora Josiane Suzarte coordenou, que eu intitulei de Direito de Família e Eduardo Spínola. Eduardo Spínola foi um dos grandes autores juristas baianos e talvez possa ter alguma coisinha lá que você possa agregar. Acho que é uma ideia que você pode trazer. Para a parte de socioafetividade, eu tenho um comentário que eu fiz da decisão do STF que comparou o parentesco socioafetivo com o parentesco sanguíneo. Tá na RT. Depois você me manda uma mensagem que eu te mando exatamente o nome. Lá agora, com acesso ao RT que a gente tem pela faculdade, fica fácil de ter o texto. É um artigo, para esse aí da RT? Ele é um artigo comentando a decisão. Ele é um comentário de decisão. Eu preciso ver se já foi publicado ou não. Eu até vou ver depois com o Caio. Você conhece Caio, que é meu orientando. Eu escrevi um texto com ele sobre pluralismo, mas vinculado à questão LGBT. Tem pouco tempo. Ele disse que ia estar para sair agora no final do ano. Eu vou ver se saiu ou não, mas independentemente disso, eu vou caçar aqui para te mandar. E a última coisa, eu acho que um dos pontos principais do teu trabalho é a discussão da monogamia. Tá? Naquele pedaço que você fala dessa figura. Tem a tese de doutorado dele, mas tem um livro também, que é do professor Marcos Alves da Silva, que é do Paraná. Tá? Ele desenvolve a ideia da monogamia de forma bem esmiuçada. Eu acho que pode ser interessante para você essa leitura ainda nessa fasezinha final. Tá? Como brincamos mais cedo, né, Rodolfo? Vossa Senhoria, candidata Larissa, eram mais ou menos essas as considerações. Larissa, como eu te disse, não se chateie com o que eu disse. A minha ideia foi tentar pensar em tudo o que viesse à minha cabeça, que pudesse ajudar a você a complementar o seu trabalho. Tá? Na minha visão, como avaliador, eu acho que o seu trabalho está praticamente pronto.
Se você tivesse encaminhado o trabalho com introdução e com conclusão, dava para fazer a defesa, na minha visão. Mas, como é uma banca de qualificação, e como eu te disse, a banca de qualificação, para mim, é o momento em da gente pensar em 1 zilhão de coisas. Então, tá? Por isso que eu trouxe tantas considerações, tá? De verdade, é uma demonstração de carinho e não uma tentativa de atacar, e você sabe o quanto eu gosto de você, então eu não preciso nem dizer isso. Tentei achar no teu trabalho tudo o que eu podia imaginar que eu pudesse contribuir, tá? Espero ter ajudado. Depois, como eu te disse, são só sugestões, Depois, conversa com calma com o Rodolfo, discute quais são os milhões de ideias que eu dei aqui, se você acha que encaixa, que não encaixa, porque uma coisa que a gente não tem como negar, o trabalho foi construído na sua cabeça. Você sabe qual é o começo, meio e o fim dele. Eu só tenho acesso ao que você escreveu. Então, foi a minha sensação lendo o teu texto, tá? Espero ter ajudado, espero ter contribuído. A intenção, inegavelmente, foi essa. E se surgir qualquer outra coisa, qualquer outra ideia, eu te conto. Fica à vontade para me perguntar. Eu estou 100% à disposição, como você bem sabe. Rodolfo, desculpa ter me prolongado aqui, cara, mas foram as coisas que eu consegui imaginar que pudessem ajudar no trabalho da nossa candidata, Vossa Senhoria, doutora Larissa. Nós agradecemos imensamente as considerações, temos certeza que todas serão levadas em consideração e provavelmente acolhidas, mas eu já passo a palavra para a Larissa para que ela tenha um momento de resposta de contraditório às ponderações do professor Leandro. Bom, eu agradeço muito, muito mesmo. Não precisa pedir, se explicar por nada. Para mim é uma honra ter essas observações ao meu trabalho. Ontem e hoje, né, me perguntaram, e aí, você está muito nervosa para a qualificação e tal? Eu falei, não, gente, eu estou até tranquila. Primeiro porque meu orientador me passa muita tranquilidade, sempre me passou durante o processo muita tranquilidade, mesmo nos momentos mais tensos. Eu nunca saí da orientação desesperada e tal, ele sempre me passou muita confiança, muita tranquilidade. E segundo, que o professor Leandro, para mim, além de já ter trabalhado com ele no tirocínio e tal, e ter acompanhado um pouco da docência, da atividade dele como professor, como docente, ele é uma das pessoas que eu sei que tem muita responsabilidade, muito cuidado e muito zelo no exercício das suas funções. Então, eu fico muito à vontade. Sei que são para tornar o meu trabalho melhor. Então, para mim, é uma satisfação enorme. Anotei tudo aqui, vou sim levar em consideração tudo. Eu tenho o máximo de respeito por todas as observações que foram feitas e por você, claro, enquanto profissional. Então, para mim mesmo, é só agradecer por essa oportunidade e dizer que tá tudo certo. Eu gostei muito e agradecer mesmo. Obrigada, gente. Então, não havendo mais ponderações, acho que podemos considerar, pelas observações do professor Leandro, ela aprovada no exame de qualificação, e eu sugiro que a gente já pense um período para a defesa pública e dar o prazo para a Larissa fazer as devidas adaptações e arremate, introdução e conclusão, revisão de ABNT e tudo mais, né? Mas a gente tem que ter um período, mais ou menos, para pensar nessa defesa pública, que a priori será virtual, né? Eu pensei como o nome externo, e submeto ao professor Leandro, da professora doutora Luciana Brasileiro, que é uma das referências também, uma professora encantadora, muito qualificada. Acho que a gente poderia pensar no nome dela. Concorda, professor Leandro? Sensacional, tem tudo a ver com o trabalho. Então, sensacional. Ainda mais na parte específica, né, da pluralidade com relação a várias pessoas no mesmo relacionamento, sensacional. Então, eu vou entrar em contato com ela para pensarmos em uma data. E aí, mas antes, eu preciso pensar em um período, para que a gente tenha uma data. Eu farei um grupo, eu a incorporo naquele nosso grupo do WhatsApp, né, para fechar, mas seria bom nós termos uma noção, né, de um prazo razoável. Larissa tem prazo de sobra, mas eu quero fazer isso mais breve possível. Larissa, você acha que consegue fazer a revisão, a incorporação e o término em quanto tempo? 30 dias? Acho 60? que sim. Com qual antecedência tem que entregar para vocês o texto definitivo? Isso, claro que a gente tem que ver isso com a professora, mas sempre a professor externo, eu sempre não acompanho, eu sempre recomendo
uns 30 dias corridos, entende? Então, Entendi. eu sugeriria que a gente fizesse essa defesa, pensando que a Larissa teria uns 30 dias, dava um arremate, daqui a uns 60 dias, mais ou menos, né? Eu sugeriria alguma coisa, nós estamos no final de janeiro, alguma coisa no final de março, início de abril. Ok. Sr. Leandro, o senhor vai dar aula em que horários lá na graduação e na pós? Quinta à tarde e terça e quinta à noite. Esses são os únicos horários que eu estou preso. Então, terça e quinta não estão presos. Vamos ver se a gente faz essa defesa numa segunda ou quarta de noite. Perfeito. Porque aí, normalmente, é um dia que não... Eu vou ligar para a Luciana agora e ela topando, a gente fecha uma data lá. Larissa, eu vou lhe encarregar de entrar em contato com o Gemima, né, para a gente ver como é a formalização do exame de qualificação, tem atas, esse tipo de coisa, né? E aí a gente assina tudo. Hã? Sim, eu entrei em contato com o colegiado, eles me passaram uma ata. Agora eu vou ver com eles, porque eles me perguntaram qual era o aplicativo, eu falei Google Meet, a gente acabou mudando. Aí eu vou ver com eles se tem alguma implicação com relação à ata para eles trocarem. Tranquilo. E aí, verifique, nós já temos o elemento, você já preenche a ata, manda a ata completa para o professor Leandro, se ele concordar, ele assina, manda para mim pelo WhatsApp mesmo, eu assino pelo WhatsApp mesmo, eu já mando de volta para você. Eu acho que só você assina, viu, Rodolfo? Tenho quase certeza disso. Melhor ainda. No modelo que eles me enviaram, só tinha a sua, professor Rodolfo. Então, atualize o modelo, mande para mim, que eu assino pelo WhatsApp mesmo. Mande pelo WhatsApp mesmo, porque e-mail eu já passei de 2.000 pendentes, eu já não tenho mais condições. Okay. E também da defesa, mas me disseram que até um mês antes da data da defesa que eu posso mandar. Então, a gente aguarda o trâmite, a data eu enviar para eles. Mas eu vou, na verdade, fazer o seguinte procedimento, para o interno. Nós vamos entrar em contato com a professora Luciana, vamos ver uma data com ela, vamos incluí-la no grupo do WhatsApp e aí a gente já marca a data com ela. Aí você tenta terminar em 30 dias, que a gente vai pensar alguma coisa com folga suficiente para entregar, porque se ainda dá 30, é ideal que, na verdade, a gente conte 45 para os eventuais imprevistos. Mas aí, se te cumprir nos 30, o avaliador ganhou 15 dias para uma leitura mais maturada. Tá bom. Um abraço, então, querido Leandro, ansioso para revê-lo presencialmente, né? Desde já registrando que, quando você vier a Salvador, já agende uma vinda à minha casa, será um prazer recebê-lo para tomar um vinho aqui. Um grande abraço. Sem dúvida, irei. Abraço, lindão. Vou gravar. Tchau, Lala, parabéns. Vou editar os vídeos e colocar lá no canal para deixar tudo registrado, até ter tudo público aqui. Um abraço, amigos. Fechado. Tchau, tchau.